Outra questão interessante aqui pra gente, ó, galera. Uma inequação trigonométrica de segundo grau. Olha que bonito. Inequação, né, trigonométrica porque envolve seno e cosseno. E de segundo grau porque os senos ali estão elevados ao quadrado. Primeira coisa. A gente tem que ter, para resolver uma equação, sempre uma única letrinha. E o pior, a gente precisa ter essa mesma única letrinha relacionada do mesmo jeito. Ou seja, não adianta eu ter tudo x aqui, mas um ser seno e outro ser cosseno. Eu preciso me livrar de um desses caras. E vocês sabem que tem uma relação fundamental, importantíssima, que relaciona o seno com o cosseno do mesmo ângulo, né? Que é chamada, inclusive, de relação fundamental por essa importância que ela tem. Então, eu posso me livrar. Quem que eu quero me livrar? Eu quero me livrar de cosseno, porque seno vai ficar sobrando. Aí eu vou poder resolver essa equação através do seno. Vou isolar o cosseno aqui. Aliás, ó, se eu quiser, eu até posso fazer assim, ó, passar esse cara para cá e esse para cá, ficaria bem bonito. Ó. Seno de x ao quadrado menos 1 igual a menos cosseno ao quadrado de x. E já que aqui eu tenho menos, né? Certo? Eu posso substituir isso por isso. Concorda comigo? Ficaria então seno de x mais seno ao quadrado de x. Quanto que isso vale? Seno ao quadrado de x menos 1. Concorda? Tem um mais, né? Certo? Menor ou igual a zero. Claro que não tem problema nenhum deixar o positivo e colocar o parênteses ali, né? Frescura de matemática, nada a ver. Ó, semelhante, sempre somando semelhantes, né? Nunca deixar os semelhantes sem somar. 1 seno ao quadrado de x mais 1 seno ao quadrado de x é 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 menor ou igual, maior ou igual a zero. É isso aí. Observe que essa inequação ela já ficou com uma cara conhecida, né? Ela ficou com uma cara de equação de segundo grau, ó, certo? Nessa hora, para a gente enxergar bem essa equação de segundo grau, a gente costuma dizer que a gente vai usar um artifício. A gente diz que o seno de x vale uma outra letra, clássica é y, né? Mas usa a letra que quiser, coraçãozinho, se estiver apaixonado. 2 vezes esse cara ao quadrado é y ao quadrado mais y menos 1 maior ou igual a zero. Já que, né, eu fiz uma substituição honesta ali, né, não tem nada demais, né? Assim eu posso descobrir para que valores de y isso aqui acontece. E aí eu volto lá naquela situação para entender o que está acontecendo, para resolver quem é o x. Certo? Observa, ó, né? Não fiz nada demais. Eu simplesmente estou dizendo que seno de x é y para ficar com uma cara mais bonita, para poder aplicar Bhaskara mais confortavelmente. Bhaskara é menos b, certo? Mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, certo? Daqui vão nascer 2y, né? y' e y duas linhas. Menos 1 mais ou menos a raiz de, aqui é 1, né? Menos com menos é mais, aqui vai dar 8, mais 1, 9, ó, beleza. 9 sobre 4. Aí então eu vou ter aqui dessa equação y' e y duas linhas. 3 menos 1 mais 3 é 2, 2 dividido por 4, 1 sobre 2. Certo? Aqui vai dar menos 3, menos 4 dividido por 4, menos 1. Agora cuidado, hein? Isso é uma inequação, não é esta a solução da inequação. Eu, na verdade, pensei que isso é igual a zero só para poder achar as raízes e fazer o esboço do gráfico. Vocês lembram? Inequação, a gente sempre finaliza ela em equação de segundo grau fazendo o esboço do gráfico. Como é que seria o esboço do gráfico dessa função aqui? Eixo x, putz, é arrependido de ter usado y. É arrependido de ter usado y, já vou entender por quê. W, para não confundir na hora de eu fazer o gráfico aqui, né? Certo? Só teria que dar um outro nome ali para... me perdone. Então aqui é o eixo W, certo? Que seria o papel do x, e aqui o eixo y, que é o resultado disso aqui, né? Certo? Que é o resultado disso aqui. Eu quero que seja maior ou igual a zero. O gráfico não corta o eixo no W agora nas raízes? Mas aqui na prova ele diz integral. Como? Nós já vamos chegar lá. Menos 1, né, seria por aqui, né? Menos 1 e 1 sobre 2 seria por aqui. Tudo bem para vocês? Com cavidade voltada para cima, não é isso? Esse aqui seria o esboço, né?
seja maior ou igual a zero. Então eu quero as respostas que estejam do menos 1 até 1 sobre 2, né? Quando W assumir esses resultados aqui, esses valores, o resultado dessa conta fica para baixo do eixo W negativo, portanto. Observe então que os valores de W que respondem a essa equação ficaram assim, ó. Menos 1 menor ou igual a W, menor ou igual a 1 sobre 2, né? Concorda? Mas não era W, né? O W foi uma mudança de variável que eu fiz para solucionar, né? Era seno. Então agora nós vamos olhar para o círculo trigonométrico e, olhando para o círculo trigonométrico, nós vamos descobrir que ângulos permitem que isso aqui ocorra. Vamos lá no círculo trigonométrico. Que eixo é o que mesmo? Como é que é essa história dos eixos? Sem sombra, a pessoa fica em pé, né? É isso aí. Esse é o eixo que nos interessa. Ah, vai dizer que seno dando um meio não é uma coisa famosa para ti? Não é? Sabe? Bem no 30 graus, né? Concorda comigo? Bem no π sobre 6, que é o 30 graus, né? Lembra? Seno de 30 é 1 sobre 2, né? 30 graus multiplica por π dividido por 180. Significa π sobre 6. Radiano. Tudo bem? É bem aqui que o seno dá um meio, ó. Realmente, metade do círculo trigonométrico, na mão que sai, cara. Impressionante. Isso faz um 30 graus honesto aqui, né? Certo? Esse valor de 30 graus satisfaz, né? Porque dá um meio. Eu quero que dê um meio, não quero? Eu quero que x, substituído aqui, dê igual ao meio, valores menores até menos 1. Então eu já sei que essa solução aqui é uma possibilidade. Vou até pintar aqui quando eu quero. Agora, quando eu aumento o ângulo, o seno aumenta e eu não quero que seja maior. Aqui eu não quero, isso aqui não vai ser resposta para mim. Certo? Agora, olha só, quando eu baixo o ponteiro do ângulo aqui, ó. Quando o ângulo diminuiu, o seno diminuiu, né? E eu quero que seja menor, não quero? Então, qualquer ângulo desse aqui me satisfaz, ó. Inclusive esse. Qual é o seno desse ângulo aqui? Não. O seno de 90 é 1. Quanto é que é o seno de 0? É isso que é importante vocês perceberem, ó. Esse é o seno desse ângulo aqui, não é, gente? Esse é o seno desse ângulo todo aqui. Esse aqui é o seno de 30, que está bem no meio do eixo. O eixo vale 1, por isso que aqui é 1 sobre 2, né? Beleza? Quando eu abaixo desse ângulo, gente, ó, o seno diminui, tá vendo? E quanto mais próximo do ângulo 0, menorzinho é o seno. Então, quanto é que é o seno de 0? 0. Por que o seno de 300 e pouco aqui, ó, é negativo? Né? Por que é negativo? Ó, para baixo, ó. Concorda comigo? E até que valor que eu quero de seno? Até menos 1. Aonde que o seno é menos 1? Olhando para o círculo trigonométrico. Se aqui é mais 1, onde é que é menos 1? Lá embaixo, aqui, né? Que ângulo é esse aqui? Parabéns. 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. 3 quartos, né? 3π sobre 2. Vocês concordam que qualquer ângulo entre esses aqui, ó, de 3π sobre 2 até aquele cara lá, satisfaz aquela equação? Concorda comigo? Então essa aqui seria toda a solução, né? Só que tu vê, eu vou ter que dar uma solução mais bonita para isso. Eu não posso escrever, né? Que é de π sobre 6 até 3π sobre 2. A pessoa vai entender isso aqui. Como é que eu vou escrever essa solução? De 3π sobre 2 até 2π e daqui até aqui, de 0 até π sobre 6, né? Concorda comigo? Mas será que na questão ele não falava para resolver num certo trecho? O intervalo de? Onde é que tá? Ah, se é no intervalo de 0 a π, essa solução aqui eu vou desprezar, né? Porque ela está entre π e 2π. Ele só quer aquela solução ali, ó, de 0 a π. Então a solução vai ficar só de 0 a π sobre 6. Vamos fazer uma prova real. Vamos pegar os 5π sobre 6 e vamos substituir
para ver se vai fechar. Você está dizendo que é maior? Outra coisa, a gente poderia pegar o zero que está na minha solução e verificar se o zero está dentro, né, da solução. Podemos fazer uma prova real dessa maneira, né? Para investigar. Vou botar zero aqui. Dá zero, certo? E dá menos 1. Certo? Porque o cosseno de zero é 1, né? 1 vezes 1 é 1, mas tem um menos na frente. Certo? E menos 1 não é maior ou igual a zero. Certo? Menos 1 é menor que zero. Realmente a minha solução não bateu. Vamos ver onde é que eu errei. Deixa eu ver se eu copiei certo. Seno de x mais seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Perfeito. Seno mais cosseno é igual a 1, claro. Se mais passa menos, eu posso substituir esse cara negativo por todo esse cara aqui. Tá certo? 1 mais 1 é 2. Perfeito. Menos, ok. Fiz uma substituição honesta, chamei seno de x de w. Ficou 2w ao quadrado mais w menos 1 maior ou igual a zero. Era maior ou igual a zero? É. Fiz o esboço, achei as raízes disso aqui. Será que aquelas raízes estão corretas? 1/4 dá 1 meio, e 1 meio dá menos 1 meio, tá ok. Menos 1 dá 2, tá certo, as raízes estão corretas, o esboço está correto. Para cima mais, para baixo menos. Eu quero valores maiores ou iguais a zero. Olha o que eu rabisquei. Menor, né? Concorda comigo? Eu fiz a solução para isso aqui, ó. Me perdoe. Sorte que tu fez o comentário, hein? Então, olha só. Essa é a solução que eu quero, né? Aqui e aqui. Certo? Então, eu quero que W seja menor ou igual a 1, ou que W seja maior ou igual a 1 sobre 2. Concorda comigo? Né? O W tem que estar à esquerda do 1, menos 1, ou à direita do 1 sobre 2. Tudo bem? Tu concorda que já que W é seno de x, isso é impossível, né? Porque o menor valor possível para seno é menos 1, não pode ser abaixo de menos 1. Então eu só vou ter que me preocupar com isso aqui, né? Certo? E aonde que o seno de x é maior ou igual a 1 sobre 2? Aqui é igual a 1 sobre 2, né? Para ser maior, nessa região toda até aqui, ó. Concordam? Porque aqui é 30 graus, é π sobre 6. Aqui é 6π sobre 6. Tudo bem para vocês que 6π sobre 6 é π? Menos π sobre 6, isso aqui fica 5π sobre 6. Entre o ângulo de π sobre 6 e 5π sobre 6, o seno fica acima do 1 sobre 2. Aqui, abaixo disso, ó, ele já fica abaixo, né, do 1 sobre 2. Então, realmente, o gabarito está perfeito. Entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Né? Tu viu um detalhezinho, ó, a gente resolveu para isso aqui, né? Certo? Aí a gente ia pegar na parte interna aqui do gráfico, agora a gente pegou a parte externa. Deixa eu melhorar esse esboço aqui para que todo mundo entenda essa parte final. Achamos as raízes, esboçamos o gráfico com a variável trocada, escolhemos a parte importante, maior ou igual a zero, certo? Chegamos a essas duas conclusões, aqui não é x, é w. Vimos que como w é seno e o menor valor possível de seno é menos 1, essa desigualdade foi eliminada, e substituímos então o w pelo seno. Agora é só eu resolver essa equação. Isso tudo terminou assim, né? Uma equação simples. Vamos do círculo trigonométrico, eixo do sem sono. Quando que o seno é 1 sobre 2? É lá no 30 graus. É lá no 30 graus que é o π sobre 6 que a gente acabou de transformar. Aqui dá 1 sobre 2, certinho. Certo? É toda essa região aqui. Ângulos menores que 30 graus geram senos menores. Não me interessa. Ângulos maiores que esse aqui me interessam, ó, porque o seno fica maior. Ó. Me interessa. Esse ângulo me interessa também do seno grandão. Ó. Esse me interessa. Até esse ângulo aqui, ó. Até esse ângulo me interessa, porque a projeção do seno dá o mesmo 1 sobre 2. Como é que eu descubro
que ângulo é esse aqui em radiano? A mãe é de pensar, se isso aqui é π, eu posso pensar em 6π sobre 6, eu teria determinador 6, ó, certo? 6π sobre 6 menos π sobre 6, que é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo tem que ser igual a esse, né? Certo? Aí dá 5π sobre 6. Eu quero valores maiores ou iguais a 1 sobre 2, então os ângulos entre π sobre 6 e 5π sobre 6 interessam para mim na resposta. Por isso que a solução ficou entre π sobre 6, vamos fazer aqui a solução bonitinha, entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Letra B. É um valor possível para o seno, eu não divido o menos 1. Como é? O menos 1 não é uma solução possível para a equação. O menos 1 é porque o seno tem que ser menor ou igual a menos 1, não é? Não seria isso? Substituir o lado pelo seno? É, mas ele pode ser menos 1. Não. Ah, é verdade. Não, ele tem razão. Pode ser igual, né? Certo? É porque ele viu a solução de 0 a π. Certo? Mas ele tem razão, né? Olhando para cá, ó, o igual, ó, o seno de x pode ser igual a menos 1. Então este ângulo aqui também responderia, né? O 3π sobre 2. Ó. O 3π sobre 2 também seria a solução. Concorda comigo? Porque dá igual, porém a gente só estava procurando a resposta daqui até aqui, né? Ótima observação.